Desejamos uma bênção divina para o dia e semana de todos os ouvintes que estão iniciando esse mergulho profundo conosco. Com certeza. É muito bom começar a nossa análise assim. Hoje vamos pedir para quem nos acompanha imaginar um texto. Um texto bem antigo. Isso, mais de 2.500 anos. E o fascinante é que esse documento antigo, surpreendentemente, ele funciona como um mapa militar. De uma precisão, olha, quase cirúrgica. Exato, um mapa que parece prever passo a passo mesmo a marcha implacável de um dos maiores conquistadores de toda a história humana. Alexandre o Grande. Ele mesmo. E então, no auge dessa descrição de guerra, de domínio, de poeira e sangue, esse mesmo texto simplesmente muda radicalmente o foco. É uma ruptura total. Total. Ele deixa de lado o general invencível e passa a descrever um rei humilde. Montado em um filhote de jumento? Uma transição narrativa que desafia qualquer expectativa lógica. Sem a menor dúvida. Estamos diante de uma das viradas literárias e, teológicas mais dramáticas de toda a literatura da antiguidade. É impressionante. O contraste que o texto cria entre a força bruta, aquela máquina de moer gente típica dos impérios antigos, e uma autoridade suprema baseada na paz absoluta é de uma genialidade ímpar. Ok, vamos desvendar isso. A nossa missão neste mergulho profundo de hoje é entender essa complexidade. E temos fontes muito boas para isso. Sim. O nosso texto base é o capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Estamos nos apoiando na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e, claro, nos comentários históricos e teológicos incrivelmente profundos do estudioso F. Duane Lindsay. Que faz um trabalho excepcional nesse trecho. Faz mesmo. A ideia é ver como essas fontes unem a geopolítica bélica do mundo antigo com promessas de uma esperança quase inacreditável. Vamos desfolhar cada camada de contexto histórico. E para entender o verdadeiro peso desse capítulo 9, precisamos dar um passo para trás, olhar para a estrutura do livro de Zacarias como um todo. Para quem está lendo, ter uma noção melhor, né? Isso. Quem lê os primeiros 8 capítulos encontra um material muito focado em visões noturnas. Que eram para encorajar o povo. Exatamente. O povo tinha voltado do exílio em Babilônia, precisava reconstruir o templo em Jerusalém, então eram mensagens de ânimo. Mas quando viramos a página para a segunda metade do livro, a partir do capítulo 9, a estrutura sofre uma ruptura. As visões acabam. As visões recuam e entramos em 2 grandes blocos que os estudiosos chamam de oráculos. E a palavra hebraica usada logo no versículo 1 nos dá a chave de leitura. Qual é a palavra? É o termo massa. A linguagem aqui pode ser uma armadilha, não é? Com certeza. Porque, assim, quando as pessoas ouvem a palavra oráculo, a primeira imagem que vem à cabeça é tipo um filme sobre a mitologia grega. Com fumaça, sacerdotisas, enigmas. Isso. Ou, por outro lado, quem lê traduções bíblicas mais antigas acaba esbarrando na palavra peso ou fardo. O que também confunde um pouco. Mas o sentido original passa longe disso, certo? Totalmente. O termo massa deriva de um verbo hebraico que significa literalmente levantar. Flanduane Lindsay explica isso de maneira brilhante. Ele tira essa ideia de um peso físico? Sim, ele mostra que, embora algumas traduções foquem nessa ideia de um fardo, como se o profeta estivesse carregando uma mensagem pesada nas costas, a ideia central é levantar a voz. Ou seja, gritar a mensagem. É uma mensagem divina proclamada em altíssima voz, quase gritada em praça pública para que ninguém ouse ignorar. Tem que chamar atenção. Pode ser uma ameaça severa de julgamento, mas também pode ser uma promessa maravilhosa de libertação. O ponto em comum é que exige atenção total e imediata. E o anúncio deste capítulo começa de forma muito literal, como uma tempestade escura se formando no norte e descendo no mapa. A geografia aqui é fundamental. Demais. A geografia dita o ritmo do terror. O texto lista uma rota de norte a sul, começando pela terra de Hadraque, Que ficava bem ao norte da Síria. e pairando sobre Damasco, a grande capital de Arã. Depois o texto desce para Hamat, segue implacavelmente em direção às riquíssimas cidades costeiras da Fenícia, Tiro e Sidom. do Rio Sidom exato, e finalmente atinge a costa sul, esmagando as cidades filisteias uma a uma,
Asquelon, Gaza, Ekron e Asdod. É um roteiro de invasão muito bem desenhado. E a conexão histórica que o Lindsay traz é o que joga esse texto diretamente na realidade crua da história militar. As conquistas de Alexandre o Grande. A imensa maioria dos comentaristas conservadores vê nesses primeiros 8 versículos uma profecia claríssima de Alexandre. E o detalhe importante aqui é a linha do tempo. Zacarias escreveu isso durante o Império Medo-Persa. Muito antes de Alexandre nascer. Mais de 1 século e meio antes de um único soldado macedônio sonhar em marchar pelo Oriente Médio. O que estamos lendo é o avanço após a famosa Batalha de Isso, no ano 333 a.C. A ordem das cidades bate perfeitamente. Corresponde perfeitamente à linha de marcha real do exército grego descendo a costa do Mediterrâneo. O nível de detalhe é de arrepiar. E o foco que o texto dá para a cidade de Tiro, nos versículos 3 e 4, merece uma parada estratégica nossa. Tiro é um caso à parte. Porque não era uma cidade qualquer. Ela era a fortaleza suprema do mundo antigo. Para quem nos ouve e conseguir visualizar, Tiro era como se fosse um cofre de banco impenetrável no meio do oceano. Literalmente no oceano. A cidade principal ficava numa ilha rochosa, separada do continente. O texto diz que eles amontoaram prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eles tinham a melhor marinha, as muralhas mais altas. Se achavam absolutamente intocáveis. Historicamente, os grandes impérios penaram ali. O famoso rei Nabucodonosor da Babilônia montou um cerco contra Tiro que durou nada menos que 13 anos. 13 anos de frustração total. Olhando para uma ilha sem conseguir entrar. E é exatamente nesse ponto histórico que a precisão da profecia de Zacarias se torna inegável. O versículo 4 diz que o Senhor tomará posse da cidade, jogará suas riquezas no mar, e ela será consumida pelo fogo. E quando Alexandre o Grande chegou diante de Tiro, ele não estava disposto a esperar 13 anos. Alexandre não era conhecido pela sua paciência. De forma alguma. E a impaciência militar dele gerou uma das maiores obras de engenharia da antiguidade. Como ele não tinha uma frota naval forte o suficiente para tomar a ilha, ele ordenou que seus soldados pegassem as ruínas da antiga cidade no continente, todo o entulho, pedras, madeira, terra, e jogassem no oceano, para construir um enorme aterro. Uma ponte de terra sólida até a ilha. Se ele não podia ir navegando, construiria uma estrada pelo mar. E em meros 5 meses, a invencível ilha de Tiro foi destruída. A riqueza foi, de forma bastante literal, lançada ao mar para construir essa ponte, cumprindo a descrição profética ao pé da letra. Lindsay ressalta bem isso. Sim, ele mostra que a fúria e o gênio militar humano de Alexandre funcionaram apenas como ferramentas temporárias do julgamento divino contra a arrogância daquelas nações. Impressionante demais. E o terror continua descendo para o sul. As cidades filisteias entram em pânico absoluto, mas aí a profecia revela uma transformação muito inesperada no versículo 7. Uma mudança de tom. O texto diz que Deus tirará da boca deles a carne com sangue e dos seus dentes as abominações. O resultado não é apenas o aniquilamento, é uma purificação. Esse detalhe mostra o objetivo moral por trás do evento histórico. Essas abominações são referências diretas às práticas de sacrifícios idólatras daquela cultura, rituais terríveis. A intenção final é a redenção. Sim, o texto declara que os sobreviventes filisteus ficaram como um resto para Deus e serão como chefes em Judá, e que Ekron será como os jebuseus. Os jebuseus eram os antigos habitantes de Jerusalém antes da época do rei Davi. Exato, habitantes pagãos. Quando Davi conquistou a cidade, em vez de exterminar todos eles, muitos acabaram sendo absorvidos. Integrados à população. A mensagem aqui é fortíssima. O inimigo idólatra de hoje pode se tornar parte da família da fé amanhã. É a graça operando no caos. E enquanto essas cidades desmoronam, o versículo 8 traz um oásis. Deus diz que vai se acampar ao redor da sua casa para defendê-la. A proteção de Jerusalém. E o que aconteceu quando Alexandre marchou em direção a Jerusalém? O historiador antigo Flávio Joséfo relata que o sumo sacerdote saiu da cidade pacificamente. Vestido de branco. Vestido de branco, sim. E Alexandre não atacou. Ele disse ter tido um sonho anterior com aquela exata figura e simplesmente se curvou. Seus exércitos passaram por Jerusalém
e nunca dispararam uma flecha contra a cidade. É um relato extraordinário. Mas o comentário do Lindsay nos alerta para um ponto teológico crucial aqui. Essa proteção física no tempo de Alexandre prefigura algo muito maior. Um evento futuro. Porque o final do versículo 8 diz que nunca mais passará sobre eles o opressor. Ora, sabemos que Jerusalém sofreu cercos terríveis nos séculos seguintes, especialmente sob o Império Romano. Então a profecia aponta para mais longe. Aponta para um futuro escatológico, o chamado milênio, quando a cidade experimentará uma paz inabalável sob o governo divino. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque a gente acabou de ver essa máquina de guerra destruindo impérios e mudando o mapa geopolítico. Então, no versículo 9, o profeta parece virar a página para descrever um rei totalmente diferente. O oposto de Alexandre. Em vez de entrar cavalgando um imenso cavalo de guerra, a profecia chama a filha de Sião para se alegrar, porque o rei dela está chegando. Ele é justo, traz salvação, mas é humilde e está montado num filhote de jumenta. É uma quebra de expectativa monumental. O que é fascinante aqui é a genialidade de como a literatura profética hebraica funciona. Lindsay chama de lente dupla, não é? O efeito de telescópio da profecia. No Antigo Testamento, é comum que o profeta misture o que os cristãos entendem como o primeiro e o segundo advento de Cristo, em uma única imagem. Como se fosse tudo de uma vez. Para entender visualmente, devemos imaginar alguém em uma planície olhando para uma grande cadeia de montanhas no horizonte distante. Daí a pessoa vê dois grandes picos de montanha e parece que eles estão grudados. Exatamente. O que o observador de longe não consegue ver é o gigantesco e profundo vale que existe entre esses dois picos. O profeta não via a distância de tempo entre os eventos. Na profecia de Zacarias, o primeiro pico dessa montanha é a chegada humilde e mansa do rei montado no jumentinho, no versículo 9. O segundo pico, imediatamente no versículo 10, é o seu governo universal de paz. E o vale invisível no meio. É a era atual. Os milhares de anos entre a primeira vinda e o cumprimento final. E o relato do Novo Testamento valida esse primeiro pico da montanha perfeitamente. Os evangelhos citam esse versículo 9 de Zacarias quando Jesus entra em Jerusalém na entrada triunfal. O momento exato do cumprimento do primeiro cenário. E a escolha do animal não era um acidente, claro. Montar um cavalo no Antigo Oriente Médio era símbolo de um conquistador que vinha subjugar a força. Mas montar um jumento era marca de um rei em missão diplomática, em missão de paz. É o anti-Alexandre o Grande. Mas quando nossos olhos descem para o versículo 10, vemos a descrição do segundo pico da montanha profética, que é uma promessa que a humanidade ainda aguarda. Um desarmamento total. Ele promete destruir os carros de guerra, os cavalos bélicos e quebrar todos os arcos de guerra. O domínio geográfico desse rei não terá fronteiras, vai de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Uma utopia real, uma paz global, onde as ferramentas de destruição forjadas pela humanidade se tornarão obsoletas. Chega a dar um alívio só de imaginar isso. E o texto mostra que esse rei traz resgate pessoal também. Os versículos 11 e 12 falam sobre tirar os cativos da cova em que não havia água. A antiga cisterna seca. Quem vive hoje com água encanada não pega a referência, mas no mundo antigo, uma cisterna seca, uma cova profunda sem água, era frequentemente usada como uma masmorra terrível, o fundo do poço literal e psicológico. E as pessoas presas ali são chamadas por Deus de prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. É de uma beleza literária imensa. Eles estavam exilados, cercados por desespero, mas a prisão deles estava ancorada a uma garantia no versículo 11, o sangue da aliança. O sangue que atesta o compromisso divino. Pode remeter à aliança de Moisés ou até aos fundamentos da aliança feita com Abraão séculos antes. A libertação não dependia da sorte, mas de um contrato assinado pelo Criador. Então, o que tudo isso significa quando a gente vira a página e chega na última seção do capítulo 9? Porque, de repente, o tom muda de novo. Volta para a guerra. Volta com tudo. A linguagem passa a ser bélica, poética e até violenta. Deus diz que vai usar a tribo de Judá como seu próprio arco de guerra e Efraim será a sua flecha.
Os filhos de Sião serão levantados contra os filhos da Grécia. Se conectarmos isso a um contexto histórico maior, o nível de precisão preditiva se torna assustador de novo. Porque a Grécia não era uma ameaça na época de Zacarias. Não passava de um aglomerado de cidades-estado. O mundo respirava sob o domínio persa. Mas a profecia foca numa era que os historiadores conhecem como a Revolta dos Macabeus. Entre 169 e 135 a.C. E a gente precisa dar o contexto do porquê essa revolta foi tão desesperadora. Não foi só imposto alto. Foi uma questão de sobrevivência existencial da fé. A terra de Israel havia caído sob o controle de governantes gregos da Síria. O principal vilão dessa história atende pelo nome de Antíoco IV Epifânio. Ele tentou erradicar a religião judaica. Ele invadiu o templo sagrado em Jerusalém e profanou o altar, sacrificando ali um porco em homenagem ao deus grego Zeus. A abominação da desolação. O terror psicológico foi além do imaginável, o que explica a linguagem furiosa de Zacarias. A revolta dos Macabeus foi sangrenta. O texto descreve o Senhor tocando a trombeta de guerra e avançando nos remoinhos do sul. Tempestades de areia violentíssimas. A poesia fala sobre o povo lutando, pisando nas pedras de funda e derrotando os inimigos com tamanha intensidade que beberiam o sangue deles como vinho, ensopados como as bacias do altar que havia sido profanado. Uma imagem brutal, uma catarse que reflete o desespero daqueles anos de guerra. Mas a maestria do capítulo se revela em como tudo se encerra. Nos versículos 16 e 17. A fumaça da guerra dá lugar a um cenário de restauração profunda. O exército de Israel, que era o arco e a flecha, é transformado de volta em um rebanho calmo pastoreado pelo Senhor. A poeira abaixa. O que sobra não são soldados ensanguentados, mas algo de valor inestimável. O texto diz que o povo resplandecerá na terra como as pedras de uma coroa. Joias preciosas. De prisioneiros em uma cova escura para pedras brilhantes numa coroa de um rei universal. O capítulo termina admirando essa formosura e bondade divina. O valor que o Senhor atribui ao seu povo transcende as tragédias geopolíticas. O profeta viu a máquina de guerra de Alexandre, viu a resistência dos Macabeus, mas estendeu a visão para a libertação final do Messias e o cuidado terno de um pastor. E assim vemos como o nosso mergulho profundo nas fontes revelou a complexidade do capítulo 9 de Zacarias. Um texto que transitou das marchas militares de generais, passou pelo desespero do período dos Macabeus e, no centro de tudo, ofereceu a imagem sublime de um rei messiânico, justo e humilde montado em um jumentinho. Que garante um tempo de paz e prosperidade. Onde todos brilharão como pedras preciosas. É vital analisar esses textos antigos para entender o grande quadro da história humana e o desenvolvimento da fé. Isso levanta uma questão importante para a reflexão final de quem nos acompanha hoje. Se os antigos profetas conseguiam ter essa capacidade de comprimir o tempo, unindo as crises urgentes do mundo deles com as soluções de um futuro distante, será que hoje as pessoas não correm o risco de perder essa visão de longo prazo? Uma ótima reflexão. Será que o senso de verdadeira esperança está sendo sufocado porque as mentes modernas estão consumidas quase que exclusivamente pelas manchetes, pelas crises e guerras do presente, esquecendo de olhar para a promessa do que está além do horizonte? É uma provocação e tanto. Uma lente muito necessária para reavaliarmos onde depositamos o nosso foco e a nossa ansiedade no corre-corre do dia a dia. E para encerrar a nossa análise, que Deus abençoe todos os ouvintes.